Oi, gente, bom dia. Vou falar com vocês sobre os limites ao poder de tributar do Estado. Então, os tributos, eles são criados de acordo com a competência tributária que a Constituição Federal atribui à União, Estados, Distrito Federal e municípios, de modo que é estabelecido critérios que tutelam os valores que ela considera relevantes, tais como os direitos e garantias individuais. O poder tributar do Estado não pode ser limitado para que não haja violação dos direitos humanos e fundamentais. Por isso que a ordem constitucional impõe certos limites ao Estado para a realização de tal atividade. As limitações ao poder tributar é o conjunto de princípios e normas que disciplinam os balizamentos da competência tributária. Neste prisma, a limitação ao poder de tributar consiste em instrumentos que limitam a competência tributária do fisco, isto é, a delimitação do poder tributário do Estado de criar e arrecadar tributos. Os limites ao poder de tributar, ou seja, o exercício da competência tributária, desdobra-se nos princípios constitucionais tributários e nas imunidades. Diante dos princípios e das demais normas constantes do texto constitucional, pode-se afirmar que são duas as principais características do sistema tributário. A primeira é a rigidez, isto é, a Constituição não fornece ao legislador ordinário a liberdade para desenhar-lhe qualquer traço fundamental, uma vez que ela própria determina o campo de cada uma dessas pessoas dotadas de competência tributária. A segunda é a exaustão e a complexidade, onde a Constituição estabelece todos os contornos do sistema, pouco relegando a legislação ordinária. Nessa mesma linha de pensamento, Eduardo Sabag, ele diz que a Constituição Federal, ela impõe limites ao poder de tributar, ou seja, limites à invasão patrimonial tendente à percepção estatal do tributo. Essas limitações advêm bastante dos princípios e das imunidades constitucionais tributárias e estão inseridas no artigo 150, 151 e 152 da Carta Magna. É de salientar também que o Estado ele não pode agir na seara tributária sem respeitar o contribuinte, de modo que reduzir a dignidade, a individualidade e a privacidade. O governo não pode, portanto, sob a justificativa da arrecadação, violar a constitucional, isto é, violar os princípios constitucionais, que são os instrumentos dos direitos humanos. Bom dia a todos, meu nome é Everton Victor e irei falar sobre o princípio da legalidade tributária. O princípio da legalidade tributária é o responsável por controlar a imposição de tributos e se encontra previsto no artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal. Ele se aplica a todas as áreas do direito. No que diz respeito à legalidade tributária, a Constituição Federal prevê no artigo 150, que está posto desta maneira, artigo 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedada à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios. Inciso 1º. Exigir ou aumentar tributos sem lei que o estabeleça. Imediatamente conseguimos entender que sua aplicação alcança qualquer tributo. Além disso, a previsão se refere tanto à exigência quanto ao aumento, podendo ser esse aumento de alíquotas, base de cálculo ou qualquer outro meio que importe em maior onerosidade. É importante lembrar que a Constituição Federal não institui qualquer tributo, mas confere competência aos entes federais para que o façam. Como regra geral, a instituição e majoração de tributos, o princípio da legalidade tributária impõe a necessidade de lei em sentido estrito. Por exemplo, ainda que com apoio genérico em lei, não é incomum a imposição de deveres ao cidadão por meio de decretos, portarias, legislação complementar. Pelo princípio da legalidade tributária, a Constituição Federal se reporta à lei stricto sensu, isto é, àqueles que fazem menção ao artigo 61 e seguintes da Constituição Federal. Já no artigo 153, parágrafo 1º da Constituição Federal, traz em seu bojo o imposto que podem ter suas alíquotas majoradas ou reduzidas por ato do Poder Executivo. Vocês devem estar se perguntando, e por onde são feitas? São feitas através da portaria do Ministério da Fazenda
ou portaria presidencial. E quais são os impostos que são exceções? Os impostos que são exceção são imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações de crédito, câmbio, seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Ou podemos chamar eles como geralmente estamos acostumados, que é o II, o IE, o IPI e o IOF. Por se tratar de princípios constitucional, a legalidade tributária é imperativa e deve sempre ser observada quanto à exigência ou à majoração de tributos. Portanto, cabe ao contribuinte se atentar quanto ao instrumento legislativo utilizado, ou seja, se é lei estrita ou outra espécie de legislação. Caso não configure nenhuma exceção expressamente disposta na Constituição, a instituição e majoração de qualquer tributo deverá sempre ser realizada por lei ordinária ou lei complementar. Bom dia a todos, meu nome é Iago. Vou falar agora sobre o princípio da isonomia tributária. O conceito do princípio da isonomia tributária diz que está vedado à administração direta estabelecer qualquer tipo de distinção entre contribuintes que se encontrem na mesma situação, equiparando assim os procedimentos jurídicos voltados à tributação e garantindo uma aplicação igualitária entre os indivíduos, levando em consideração tanto suas igualdades como suas desigualdades. A principal finalidade deste princípio é tratar todos iguais perante a lei, buscando coibir privilégios específicos, tratando todos os indivíduos de forma geral e universal, sendo a generalidade entendida como a capacidade de qualquer pessoa ser tributada independente de sua ocupação profissional, e a universalidade diz que qualquer patrimônio pode ser tributado, inclusive aqueles vindos do exterior. O princípio da isonomia tributária encontra a previsão legal tanto no artigo 5º da Constituição Federal, que trata dos direitos e deveres individuais e coletivos, em seu inciso 1º, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e deveres. Existe um debate doutrinário em relação a isso, que diz que a igualdade formal se diferencia da igualdade material, no qual na igualdade material que está escrito na Constituição, que diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, e a igualdade material diz que devemos tratar os iguais de maneira igual e os desiguais de maneira desigual. Outra previsão legal do princípio é no artigo 150 da Constituição Federal, em seu inciso 1º, que diz que é vedada a administração direta instituir tributações diferentes a pessoas que se encontrem em situações equivalentes, tanto em relação ao seu emprego como aos seus rendimentos. Vou falar agora sobre alguns desdobramentos do princípio da isonomia. Vou falar de 3 em específico, que são os princípios da capacidade contributiva, o princípio da progressividade e o princípio da seletividade. O princípio da capacidade contributiva busca assegurar a igualdade na tributação, fazendo com que o ônus da tributação recaia sobre a capacidade de tributar do indivíduo, fazendo com que uma pessoa pague aquilo que está dentro da sua capacidade, fomentando assim a igualdade material. O princípio da progressividade, que decorre diretamente do princípio da capacidade contributiva, diz que conforme a capacidade de contribuição do individualmente, também se elevará a sua tributação. E por último, o princípio da essencialidade, que recai diretamente sobre produtos e serviços, e diz basicamente que quanto mais essencial é um produto, menor é a sua tributação. E quanto menor essencialidade esse produto tem, maior será a sua tributação. Bom dia, irei tratar agora sobre o princípio da irretroatividade tributária. O princípio da irretroatividade proíbe que os entes cobrem tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que os houver instituído ou aumentado. Portanto, determina a irretroatividade da lei tributária. Em outras palavras, a lei nova que institua ou aumente os tributos somente é aplicada aos fatos geradores futuros. Os casos descritos no artigo 106 do CNT não constituem exceção a esse princípio, uma vez que não tratam de instituição ou aumento de tributo, mas trazem casos em que há a retroatividade da lei. O artigo 106 diz assim: a lei aplica-se a ato ou fator pretérito. Inciso 1. Em qualquer caso,
quando seja expressamente interpretativa, excluída a aplicação de penalidade à infração dos dispositivos interpretados. Inciso 2. Tratando-se de ato não definitivamente julgado. Na letra A, quando diz assim, quando deixe de defini-lo como infração. Na letra B, quando deixe de tratá-lo como contrário a qualquer exigência da ação ou omissão, desde que não tenha sido fraudulento e não tenha implicado em falta de pagamento de tributo. Letra C. Quando lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática. O inciso 1º trata da lei expressamente interpretativa, ou seja, aquela que não inova o ordenamento jurídico. Ao contrário, se presta a esclarecer o conteúdo de outra, a exemplo do artigo 3º do CNT, que traz o conceito de tributo. O inciso 2º cuida da lei tributária mais benéfica, determinando a irretroatividade da lei quando ela deixar de definir um ato como infração, a semelhança da abolitio criminis do direito penal. Quando deixar de considerar um ato como obrigação acessória ou quando culminar penalidade menos severa. Vale ressaltar que, diferentemente do direito penal, em direito tributário, a retroatividade da lei não atinge o ato definitivamente julgado.